Muito bem, nós vamos meditar nas Escrituras e eu queria convidar você a que abrisse a sua Bíblia em Esdras, capítulo 5. Nós estamos estudando neste livro do Antigo Testamento, livro de Esdras, capítulo 5. Eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta e nós vamos, à medida que formos discorrendo a mensagem, lendo também os versículos apropriados para fundamentar cada ponto que nós queremos compartilhar com vocês. Na verdade, o objetivo desta série de mensagem é que nós sejamos encorajados e tenhamos uma confiança firme de que o Deus a quem servimos é o Deus que restaura. E uma história de restauração no Antigo Testamento, ela é aplicada à realidade da igreja no Novo Testamento, ainda em que seja em contextos diferentes, mas aplicando os princípios que permeiam para sempre, sendo oriundos eles da palavra de Deus, nos encorajando a nos mantermos firmes no Senhor. A esperança que nós temos nas promessas de Deus não podem vacilar. O Deus a quem servimos é o Deus de promessas. E as promessas que Deus faz, Ele cumpre. A palavra de Deus não falha, não volta atrás. Aquilo que o Senhor prometeu em favor da sua igreja, Ele há de cumprir, assim como cumpriu sobre o que Ele prometeu a respeito do seu povo, o povo de Israel, que foi levado cativo para a Babilônia, para fazer jus ao contexto deste livro. No capítulo 4, nós nos lembramos muito bem que os inimigos do povo de Israel enviaram uma carta ao rei Dario da Pérsia, acusando os judeus quando se disponibilizaram a construir o templo, como se essa construção fosse trazer prejuízo para a nação e ao mesmo tempo para o reinado desses reis nestas províncias. Contudo, no capítulo 5, nós encontramos um profeta levantado por Deus, na verdade dois, profeta Ageu e o profeta Zacarias, com um objetivo muito específico: encorajar o povo de Deus a continuarem a obra que eles tinham paralisado por causa das acusações do rei Dario, ou que apresentaram ao rei Dario a respeito do povo de Israel. E esses profetas se levantaram em nome do Senhor para encorajar o povo a fazer o seguinte: continue construindo, continue edificando a casa do Senhor. O tempo desta parada até este reinício foram 16 anos, mas nunca é tarde para recomeçar. E o Deus a quem servimos é o Deus que restaura os recomeços. É o Deus que nos auxilia na nossa obra, na obra na qual nós estamos envolvidos. A Bíblia diz: profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. É isso que está no verso 1, observe você. Profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. É um texto para você, se tiver dúvida se o Espírito Santo agia no Antigo Testamento ou não, aí está um texto claro para responder para você: sim, o Espírito Santo agia no meio do povo de Deus. É o Espírito que age para fazer com que a vontade do Senhor se manifesta. E sob a liderança de Zorobabel e Jesua, nomes esses que estão registrados aí neste capítulo que nós estamos em pauta abordando e compartilhando com vocês sobre ele, com obviamente o apoio dos profetas que Deus levantou, Ageu e Zacarias,
o povo judeu reiniciou a obra de Deus. E veja bem, deixa eu dizer uma coisa para você. Porque quando nós abordamos uma mensagem, ou temos uma série de mensagens no livro do Antigo Testamento, sempre a gente fica tentando encaixar as lições desse tempo com o nosso tempo. Porque o que tem a ver a igreja de hoje com a construção do templo de Jerusalém, propriamente dito? Obviamente que não faz parte do nosso contexto. Mas qual é o princípio? O princípio é que aquilo que Deus está edificando em vós e através de vós, Deus vai concluir. E nós não podemos desistir. Há um edifício sendo edificado, nós somos a habitação de Deus, a igreja é a habitação de Deus. Há uma edificação com responsabilidade pessoal e uma edificação com responsabilidade eclesiástica. E a obra de Deus, a casa de Deus será edificada. É Deus quem começa a boa obra em nós e é Deus quem termina esta boa obra. Portanto, é imprescindível nós nos encorajarmos com as palavras do Senhor para continuarmos fazendo a obra do Senhor e crendo nesta obra que Deus faz em nós e através de nós. Você já observou que há momentos na nossa vida que somos desencorajados? Parece que nós freamos neste avanço da fé cristã, na jornada cristã, nos caminhos das experiências com Deus, por alguma circunstância adversa, nós freamos na nossa espiritualidade e nos enfraquecemos e perdemos a fé e largamos o arado. Uma vez colocado a mão no arado, a Bíblia diz, nós não podemos olhar para trás. Por que nós desanimamos? Porque nós começamos a ouvir a voz dos acusadores, como aqui aconteceu com o povo de Israel. Ouviram as acusações, se amedrontaram e pararam a obra. Mas Deus agora levanta profetas para dizer, não, levantem-se e continuem fazendo a obra do Senhor. Nós estamos em obra, queridos, e ainda não terminada. Nós estamos sendo edificados pelo Senhor. E é Deus que age em nós como o oleiro que está trabalhando em nós. Ele nos molda, formando em nós uma nova vida. Um dia a nossa vida se tornará plena, pura, completa e celestial. Nós estamos a caminho. Nós temos a segurança de que herdaremos tudo isso, mas nós estamos no processo. E quem age neste processo em nós, nessa edificação, chama-se Deus. Na pessoa de Cristo Jesus, Ele abriu não a possibilidade, abriu a realidade da aproximação e a reconciliação do seu povo com o seu Deus. Lembra do Deus da aliança? Deus fez um pacto com seu povo e Ele nunca falha no seu pacto. Se há interrupção nesta obra de edificação espiritual, é por nossa conta, por causa da nossa desobediência, da nossa incredulidade, da nossa indiferença com as coisas de Deus. Porém, Deus está sempre pronto a restaurar, a renovar e a trazer de volta o ânimo em nosso coração. Observe comigo o verso de número 2. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus, que os ajudavam. Que coisa interessante! Os profetas anunciaram que eles deviam recomeçar a obra. Eles recomeçaram a obra que era feita, a palavra que foi dada foi em nome de Deus, a obra foi reiniciada. Mas uma coisa que me chamou a atenção aqui, os profetas ajudavam. Está bem claro, e com eles os referidos profetas de Deus, que os ajudavam nesta reconstrução, nesta retomada da obra do Senhor.
e depois de 16 anos de paralisação na obra de reconstrução, o que dá partida a este reinício é a palavra de Deus. Porque os profetas se levantam para anunciarem o quê? A palavra de Deus. O texto diz que eles se levantaram em nome de Deus. Olha o que diz Ageu, capítulo 1, versículo 13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Que coisa extraordinária! Ageu se levanta diante do povo, dá uma ordem para que eles reiniciem a obra, e o encorajamento para isso, a motivação para isso, o combustível para isso, é a palavra do Senhor. E o que a palavra do Senhor disse ao povo? Eu sou contigo. Que coisa confortadora! Nenhuma obra em nome de Deus é realizada sem o auxílio de Deus. Quando nós estamos envolvidos na obra de Deus, Deus vai conosco, Deus nos capacita, Deus nos orienta, Deus nos ensina, Deus nos ajuda, Deus nos protege, Deus nos auxilia, Deus nos disciplina, Deus nos traz de volta, Deus renova. Este é o Deus que nós servimos, o Deus que restaura. Eu sou convosco, diz o Senhor. Tanto Ageu quanto Zacarias falaram em nome do Deus de Israel, que estava com eles. E a promessa da presença de Deus com seu povo é o que lhes incentivava a continuarem firmes na obra. E na história, meus irmãos, pessoas e povos que experimentaram a manifestação do poder de Deus em suas vidas, foi porque agiram conforme a palavra. As histórias de milagres que nós conhecemos nas Escrituras, quando Jesus desenvolvia o seu ministério, sempre se concluía com base na palavra do Senhor, porque Deus disse: eu creio na tua palavra. É a palavra do Senhor pronunciada, declarada, profetizada, que motiva, que incentiva, que fortalece o povo de Deus a continuar. Não menospreze a palavra do Senhor, não desacredite da palavra do Senhor, confie nela. Se o Senhor falou, Ele há de cumprir, queridos. A reconstrução do templo é retomada sob a orientação da palavra de Deus. E deveríamos agir assim quando precisássemos tomar decisões importantes na nossa vida. Qual é a tua instrução, Senhor? O que a tua palavra nos diz? O que o Senhor tem para me ensinar a respeito destas coisas? E nos debruçássemos diante da palavra e perguntássemos: Senhor, o que é que o Senhor tem a me dizer? Orássemos: Espírito do Senhor, ilumina minha mente para perceber a tua direção, a direção do Senhor para a minha vida. Mas não apenas a reconstrução foi retomada com base na palavra de Deus, mas pense por um instante, queridos, a reconstrução do templo é retomada também diante das observações que os oponentes fazem, porque nós não podemos ignorar aqueles que nos pressionam. Nós temos que ter discernimento dos céus, nós temos que ter sabedoria, perspicácia, nós temos que ser cheios do Espírito Santo para observar aquilo que está sendo feito e aquilo que está sendo dito ao nosso redor, para que nós saibamos muito bem definir a quem nós vamos dar ouvidos, quem é que nos instrui ou quem é que nos encoraja. E sempre vai haver os encorajadores e os desencorajadores. Já aconteceu na sua experiência de vida, você talvez chegar perto de irmão e dizer: meu irmão, ore por mim por essa causa, e a pessoa dizer assim: desista, não vai dar certo. Há quanto tempo você está orando por isso? Esquece, parte para outra. Mas quantas vezes chegamos perto de pessoas com um pouco mais de fervor, de fé, de confiança no Senhor,
que não anda com base nas circunstâncias, mas tem uma vida pautada na palavra do Senhor e caminha pela fé, e diz assim: não perca a esperança, continue firme. Foi o Senhor quem disse, Ele não falha na sua palavra, Ele está com você, Ele vai adiante de você, Ele lhe ajudará, tudo é possível ao que crê. Nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé, e pela fé nós podemos ver montanhas se movendo de um lado para o outro. É pela fé que o justo viverá. Observe você os versos 3 ao verso 5. Nesse tempo veio a eles Tatenai. Quem era Tatenai? Está aí, ó. Governador daquém do Eufrates. E Setar-Bozenai e seus companheiros, e assim lhe perguntaram: quem vos deu ordem para reedificardes essa casa e restaurardes esse muro? Perguntaram-lhe mais: e quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario, ao rei Dario, e viesse resposta por carta sobre isso. Destaca-se aqui, meus queridos, as ações e as reações dos personagens que participaram da reconstrução do templo. Tatenai, governador da província do Eufrates, envia um questionamento ao governador, e aí o governador era Zorobabel, foi quem conduziu o povo depois que Ciro estabeleceu o decreto para que o povo pudesse voltar a Jerusalém. E também um questionamento a Jesua, que era um sacerdote, homens espirituais que estavam com eles. E talvez o que nós podemos observar nesses questionamentos? Primeiro, o questionamento se havia licença para aquela obra. Quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Qual é a licença que vocês têm? Você já observou que aqueles que não estão no meio, sempre eles questionam por que se faz da forma que faz as coisas espirituais? Mas não apenas esta observação é feita, mas olha só, quem são os responsáveis por esta obra? Como que nós podemos inferir este questionamento? Porque há uma pergunta muito clara aqui: qual é o nome deles? Quem é que deu ordem? Qual é o nome deles? Dos ajudadores? Ou seja, ele expressa as suas preocupações sobre as garantias deste projeto. Veja que tem todo um envolvimento político, civil, em volta do templo e da cidade de Jerusalém, e preocupações que para eles eram legítimas. Preocupações talvez que não eram necessariamente a do povo de Israel, mas eram questionamentos que obtiveram respostas. A outra coisa importante aqui a se destacar, queridos: estes questionamentos podiam ser encarados como ameaças. Neste contexto, não necessariamente houve obrigação da interrupção da obra, porque nós acabamos de ler que não houve necessidade de que interrompessem a obra, mas sempre vai haver pressões. Sempre haverá pressões sobre a igreja. Quantas vezes com esse mundo político, social, no qual nós estamos envolvidos, nós questionamos o que será da igreja, o que acontecerá. Essa semana nós estávamos conversando com o pastor João Petrecelli, ele testemunhando que em alguns países da Europa, quando alguém vai renovar a sua, ou trabalhar a sua conta bancária, eles pedem uma renovação, e para renovar a conta bancária, eles pedem que assinem um documento. E o documento é que as taxas que fossem então adquiridas através das movimentações pudessem apoiar ideologia de gênero, aborto, pudessem apoiar as defesas antibíblicas que são defendidas por este sistema mundano em que nós estamos inseridos. E a gente começa a questionar pressões, questionamento da integridade da igreja, da persistência da igreja, da duração da igreja.
da veracidade da igreja. E a grande pergunta é: será que nós vamos nos manter firmes, testemunhando o Senhor, falando do Senhor, dizendo: o Senhor é o nosso Deus, é a Ele que nós vamos servir? Nós precisamos entender, queridos, que talvez esses questionadores queriam uma garantia para a obra. Porém a Bíblia diz assim: os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus. Eles queriam saber eram os responsáveis, o nome deles. E aqui os judeus estavam confortados, porque eles sabiam que os olhos do Senhor estavam sobre eles. O povo continuava reconstruindo o templo de Jerusalém, porque tudo que está sob os olhos do Senhor está debaixo da sua supervisão, da sua provisão, da sua proteção. E aí a garantia da conclusão desta obra, porque o seu arquiteto, aquele que está planejando a obra, aquele que está supervisionando e conduzindo, é todo poderoso. A obra de Deus, a garantia do sucesso da obra que Deus realiza em nós e através de nós está no próprio Deus. O que dá êxito na obra do povo de Deus não são suas habilidades e virtudes pessoais, mas são a proteção e a providência do alto. Não pense que não haverá obstáculos, como não houve para eles. Não pense que vai ser fácil, como não foi para eles. Haverá dificuldades, mas eles sabiam que os olhos do Senhor estavam sobre eles. Nós temos desafios nessa comunidade onde nós estamos inseridos, para proclamar o Evangelho. Uma vez eu estava falando de Jesus, e alguém chegou perto de mim depois do culto, me cumprimentou. Já viu aqueles cumprimentos que a gente faz e o outro dá um puxão em você, assim, bem pertinho do ouvido? Ele me puxou e falou no ouvido assim: não fale tanto de Jesus, porque tem muitos judeus na nossa área. Nós estamos falando exatamente por isso, porque tem pessoas que precisam ouvir o Evangelho da graça, o Evangelho que transforma. E assim como o povo de Israel não interrompeu a obra que estava edificando para o Senhor, a igreja não deve interromper diante das ameaças a obra que faz em nome do Senhor. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Os olhos do Senhor estão sobre essa igreja, e esta obra vai continuar em nome de Jesus. Terceiro lugar, a reconstrução do templo é continuada diligente e rapidamente. Olha os versos 6 a 8. Eis a cópia da carta que Tatenai, o governador daquém do Eufrates, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarsaquitas, que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dario, na qual lhe deram uma relação escrita do modo seguinte: ao rei Dario toda paz, seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá. Olha que observação interessante: à casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras, a madeira se está pondo nas paredes, e a obra se vai fazendo com diligência e se adianta nas suas mãos. A obra vai se fazendo com diligência e adianta nas suas mãos. Ou seja, houve aceleração da obra e eles estavam fazendo a obra diligentemente. O que significa a palavra diligente ou diligência? Diligência é o cuidado, a atenção, o empenho empregados na realização de uma obra ou no cumprimento de uma responsabilidade. Nós precisamos ser pais diligentes, líderes diligentes. Nós precisamos ser zelosos nos nossos compromissos. Nós temos que ser responsáveis e não irresponsáveis. E aqui o que a Bíblia está dizendo: aqueles construtores estavam construindo diligentemente a casa do Senhor, o templo do Senhor. É o zelo pela obra,
quando se tem zelo pela obra, porque quer ver melhoras na obra, e tudo para a glória de Deus. É possível entender as tensões políticas e sociais dessa época ao ler todo este livro, como também os obstáculos que os judeus enfrentaram nesta empreitada. E Tatenai, que era o governador da além do Eufrates, como diz aí a Bíblia, e outros oficiais enviaram carta ao rei Dario. E o que tinha nesta carta? Pelo menos 3 coisas. Primeiro, uma avaliação da construção. Lembra as perguntas que fizeram? Lembra as observações que eles destacaram? Grandes pedras, madeiras, é uma obra grande, do grande Deus de Israel. Ele atestou isso, declarou que havia um Deus em Israel. O número 2, uma conversa com os líderes acerca da construção. Aqui já começa a se amenizar a tensão, porque talvez o que eles queriam mesmo é apenas colocar ordem em tudo que estava acontecendo. E em terceiro lugar, nesta carta havia um pedido de investigação nos arquivos históricos em relação ao decreto de Ciro. Em outras palavras, eles estão fazendo esta obra porque disseram que Ciro autorizou, o rei Ciro autorizou que eles fizessem. Então vamos investigar. Tantos anos já se passaram, será que é isso mesmo que aconteceu? Ou eles estão blefando, mentindo, ou eles estão apenas camuflando a verdade? Vamos investigar o que aconteceu? E é interessante, queridos, que esses oficiais se referiam ao templo como a casa de Deus, e quem sabe aqui o temor do Senhor se instaurou no coração deles, porque eles não podiam negar o caráter espiritual e o poder divino nesta obra, porque a obra caminhava aceleradamente, diligentemente. Eles não podiam negar que Deus era com eles. Não é assim quando algo extraordinário acontece no meio do povo de Deus, as pessoas olham para nós e dizem, Deus é com eles. Olha o Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem? Sonha, nossa boca se encheu de riso, nossos lábios de júbilo, então se diziam entre as nações, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, e é por isso que eles estão alegres. Um testemunho dos de fora, de que isto que a igreja faz é algo de Deus. Que o povo de Deus que Deus é com o seu povo, que os olhos de Deus estão sobre o seu povo. Quando você estiver, meu querido, na obra de Deus, você não precisa anunciar os seus resultados no afã de enaltecer as suas virtudes e as suas capacidades. Não faça isso. A obra é de Deus, garantida por Deus, e deve exaltar a Deus. Quando Deus está à frente do seu povo, a obra é feita diligentemente e aceleradamente. Não é isso que nós estamos buscando? Crescimento? Sejamos fiéis e obedientes à voz do Senhor, e nós vamos ver os olhos do Senhor voltados sobre esta igreja, e vamos ver o trabalho do Senhor acelerando, e o Senhor sendo exaltado no meio desta obra. Quero destacar em quarto ponto, a reconstrução do templo é continuada com resiliência. Olha os versos de número 9 em diante. Perguntamos aos anciãos, e assim lhes dissemos, quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Demais disso lhe perguntamos também pelo seu nome, para tus declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que são entre eles os chefes. Esta foi a resposta que nos deram. Nós, servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Quem foi esse grande rei de Israel, irmãos? Salomão.
Mas depois que nossos pais provocaram a ira do Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, os caldeus, o qual destruiu essa casa e transportou o povo para a Babilônia. Não foi essa a disciplina da qual eles estavam sendo libertos e livres para voltar para casa? Porém, verso 13, Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa se edificasse, para que essa casa de Deus se edificasse. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor levara do templo que estava em Jerusalém, e os meteu no templo de Babilônia. O rei Ciro os tirou de lá, e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeara governador. Verso 15, e lhe disse: toma estes utensílios, e vai e leva ao templo de Jerusalém, e faze reedificar a casa no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e daí para cá se está edificando e ainda não está acabada. Ou seja, nós vamos continuar edificando. Veja bem, é preciso resiliência. Os construtores do templo continuaram o seu trabalho com determinação a partir do decreto do rei Ciro, rei da Babilônia. Foram resilientes. O que significa resiliência? É a capacidade de uma pessoa, ou de uma instituição, ou de um sistema, de se adaptar e se recuperar depois de enfrentarem oposições, adversidades, desafios ou estresses. Pode ser também a habilidade de lidar com dificuldades, de superar traumas, superar crises. O povo de Israel precisava disso, porque sofreram debaixo do jugo dos babilônios. Eles sofreram a distância da sua terra, da sua casa, da sua família, do templo de adoração ao seu Deus. E agora eles estavam reedificando com resiliência. Em outras palavras, nós vamos superar. Com auxílio do Senhor, nós vamos superar. Com auxílio do Senhor, vamos reconstruir, vamos insistir, vamos continuar edificando, porque o Senhor é conosco. Resiliência não significa ausência de dificuldades. Voltando ao Salmo 126, o povo estava alegre porque Deus restaurou a sorte deles, mas eles continuaram orando: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Neguebe. O que eles estavam dizendo? Vai continuar havendo problemas e necessidades de restauração. O tema da nossa série é o Deus que restaura. Está restaurando hoje, vai restaurar amanhã e restaurará sempre, porque sempre nós vamos precisar da boa mão do Senhor sobre nós, nos edificando. Amém, irmãos? Seja resiliente, não volte atrás. Pode ser que você esteja enfrentando dificuldades, e talvez é preciso estabilidade para lidar com essas dificuldades. Mas tenha a capacidade de perseverar, encontrada no Senhor. Siga em frente. Talvez o que a gente esteja precisando é isso, não é? Resiliência. Está difícil, Senhor, quantas dificuldades, mas eu creio que os teus olhos estão sobre mim. Eu creio que o Senhor levará a minha jornada a bom termo. Creio que eu vou superar esta enfermidade, superar esta crise em casa, superar esta decepção, este trauma, superar as angústias que talvez a vida nos proporciona. Eu vou superar, com o auxílio do Senhor. Quero continuar, porque as suas promessas não falham. O Senhor é o Deus que cumpre o que diz. Confie no poder e na presença do Senhor contigo, meu amado, em nome de Jesus. Igreja Emanuel, confie que o Senhor está contigo. Deus está conosco aqui neste lugar. Não é por acaso que nós estamos aqui. É Deus que nos sustenta e nos fortalece. É preciso convicção de fé
e conhecimento histórico. Olha o que diz a Bíblia: nós somos servos do Deus dos céus. Eles sabiam em quem criam. Quando nos perguntam em quem você crê, hoje aí estão dizendo crê em tudo e em todos, mas é preciso que nós atestemos nossa fé a Deus, em Cristo Jesus, o trino Deus a quem nós servimos. Nós precisamos, meus irmãos, entender que o Deus de Israel é o nosso Deus. É Ele quem nos guia, nos protege e nos conduz. Eles tinham convicção de fé, eles sabiam o que foi dito anteriormente para eles. Da terra, edificamos a casa que há muitos anos foram construída. Eles sabiam da história daquele templo. Salomão tinha construído. É preciso convicção e é preciso entendimento da obra de Deus no decorrer da história. E Deus está manifestando os seus planos na história através da igreja. Havia uma observância legal na obra de Deus. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que se edificasse esta casa. Lembra o questionamento de Tatenai? Quem é que deu ordem para vocês fazerem isto? Eles podiam dizer, e certamente foram verificar e encontraram. Foi o rei Ciro, o rei da Babilônia, nos autorizou voltar e reconstruir a casa. Tatenai oferece uma visão única para o rei Dario a respeito da importância histórica, religiosa, política daquele lugar, de modo que essa carta contribuiu para a decisão que ele teve de autorizar e permitir que a obra continuasse sendo feita. E veja bem, quando nós olhamos as ações dos governantes, as ações dos políticos, as ações dos líderes, você já observou que a nossa tendência é dar crédito a esses que estão fazendo como se eles tivessem virtudes próprias para fazerem, quando deveríamos voltar e dizer: Deus agiu através dele, desta nação, desse líder, desta pessoa, desse servo de Deus, ou talvez de um líder ímpio, como Ciro não necessariamente era um homem de Deus, mas Deus o usou como instrumento para que se declarasse a volta para Jerusalém. É Deus que está edificando a sua obra. Não foi isso que o Senhor Jesus disse para a igreja? Tu és Pedro, e sobre esta pedra, quem é que edificaria a igreja? Ele mesmo, ele disse: eu edificarei a minha igreja. Então esta obra, querido, chamada igreja, é Deus quem está fazendo, e ela chegará ao seu final. Eu estou caminhando para o término da nossa mensagem, mas eu queria encorajá-lo que quando houver opositores à reconstrução da sua vida, você, ao invés de dar ouvidos às acusações que se levantam contra você, é que você ouça as promessas do Senhor e acredite que Deus está edificando a sua vida. Nós precisamos perseverar nas adversidades. Sempre vai haver adversidade, mas nós temos que perseverar. O decreto que Dario emitiu para a reconstrução do templo se confirmou, e eles reiniciaram a obra, continuaram a obra do Senhor. O resultado dessa busca, da validação desta obra, foi encontrado, e não puderam negar que Deus estava por trás de tudo isso. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas a título de conclusão. Primeira delas, observe a palavra do Senhor. Não tome decisões na sua vida com base no que você acha, nos seus conceitos, nas suas elucubrações. Às vezes a gente pensa coisas tão fantasiosas, não é? Que vão além daquilo que sabemos que podemos realizar. Não tome decisões com base
há pressão alguma. Confie na palavra do Senhor e tome decisões segundo a palavra do Senhor, que seja a palavra do Senhor a motivadora e incentivadora para você continuar firmes nesta obra, em nome de Jesus. Deus falou com o povo e Deus continua falando conosco. Deus falou através de profetas, falou através dos nossos pais. O que Hebreus diz? Havendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala Jesus. É o Evangelho que fala, é a palavra do Senhor. Ouça o Evangelho, ouça o que o Senhor diz e obedeça o que o Senhor diz. A segunda coisa, seja apoiadores dos líderes que se levantam com responsabilidade na obra de Deus. É preciso observar a palavra e liderar com compromisso. Assim como Ageu e Zacarias encorajaram o povo a reiniciar, que Deus use os líderes sinceros, verdadeiros, honestos, para continuar encorajando a igreja. Porque tem líderes e tem líderes, queridos. Terceiro lugar, diante das oposições, mantenha-se fiel a Deus. Não ceda às pressões, não negocie. Quanto mais a gente se aproximar do fim, mais vai se manifestar a fidelidade dos verdadeiros eleitos, dos servos do Senhor, e vai se revelar o coração ímpio daqueles que estão apenas camuflando uma identidade que talvez é mal percebida ou é percebida enganadamente pelos outros. Seja fiel ao Senhor diante das oposições, diante dos desafios, confie no Senhor. Obedeça ao chamado. Zorobabel e Jesua foram quem foi chamado por Deus para conduzir o povo. Seja fiel ao chamado para a reconstrução daquilo que Deus colocou no seu coração e no coração desta igreja. Confie na soberania de Deus. É Deus quem move o coração dos reis e das pessoas. Não foi assim? Moveu o coração de Ciro, moveu o coração do povo, moveu o coração de Ageu, moveu o coração de Zacarias, de Tatenai para fazer aquelas perguntas, do rei Dario para dar ordem para que continuassem. E aí talvez os que estavam construindo podiam pensar assim: ah, nós somos os tais. Não foi isso que eles fizeram. Eles declararam o seguinte: os olhos do Senhor estão sobre nós. Quando esta igreja ver os frutos da manifestação do poder de Deus trazendo crescimento, que a gente possa testemunhar, foi porque os olhos do Senhor estiveram e estão sobre nós, em nome de Jesus. Busque a autoridade divina e legal. É importante isso, saber o que Deus tem dito para fazermos, sem deixarmos de obedecer às instituições que Deus levanta, enquanto essas instituições não forem contra a palavra do Senhor. Porque quando se levantarem contra a palavra do Senhor, aí importa obedecer a Deus do que os homens. Há pouco tempo eu estava conversando com alguns pastores da nossa região, e eu dizendo sobre o desejo que temos de um dia termos nosso templo próprio, podermos ter 24/7 disponibilidade de um templo para nós. Aí ele disse: sabe, pastor, as coisas precisam ser alcançadas precisa ser sábio para conquistar as coisas que nós almejamos. Tem muitas leis aí que a cidade apresenta, mas não se liga para as leis. Alugue um plaza aí em qualquer lugar, entra lá dentro, depois só vê o que dá. E eu disse: em nome de Jesus está rejeitado. Porque a igreja não precisa de mentira. A igreja não precisa de negociação com os ímpios, ceder às sugestões dos ímpios para fazer a obra de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre a igreja. Tenha temor do Senhor. Liderança fiel ao Senhor é uma liderança que age com unidade e esforço comunitário. Lembra que nos impressiona o fato de Ageu e Zacarias se levantarem, darem ordem ao povo para fazerem a obra de Deus,
e eles juntos puseram a mão na obra, na massa, para poder fazerem a obra do Senhor. Essas lições lembram a igreja de permanecer fiel, confiar no plano de Deus e trabalhar em conjunto para a realização dos seus propósitos, mesmo diante das oposições ou das dificuldades. Eu queria encerrar com duas frases de Hudson Taylor, que foi um grande missionário na China. E olha só o que ele disse certa vez: que o trabalho de Deus tem 3 estágios. Primeiro, impossível. O segundo estágio, difícil demais. E o terceiro estágio, foi feito. E ele conclui nesta frase dizendo o seguinte: que há pessoas que desanimam e desistem logo à primeira dificuldade surgida. Lembre-se dos estágios de Taylor, e ele conclui: o trabalho de Deus, feito da maneira de Deus, receberá os recursos de Deus. Amém, igreja? Firmes? Continuamos firmes na obra? Vai haver oposição, mas Deus é conosco. Não vamos parar, não vamos desistir desta grande obra na qual estamos envolvidos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu coração.